Doutor, e com a mudança, né, com as mudanças trabalhistas, como que fica a questão da hora extra? Mudou muita coisa ou continua da mesma forma? Em relação às horas extras, nós tivemos algumas alterações, né? A principal delas é que hoje flexibilizou muito a negociação entre o empregado e o empregador para se implantar, por exemplo, um banco de horas. Para quem não sabe, banco de horas é um sistema onde o empregado trabalha um dia até um certo horário mais estendido e compensa com uma jornada reduzida em outro dia. Essa liberdade de negociação foi uma inovação que a reforma trabalhista trouxe. Não, realmente, porque antes, se eu trabalhasse até isso, fica bem a cargo do funcionário. Se eu trabalhasse o horário até às 18, se eu ficasse até às 19, eu sempre receberia. Então, amanhã ou depois eu posso trabalhar até às 4, para compensar aquela hora a mais que eu fiquei. Na verdade, assim, tem algumas regras que têm que ser observadas, né? No caso, tem que haver um acordo expresso, no caso, um acordo coletivo ou um acordo individual, para que tenha validade esse sistema de compensação. Lembrando que a gente tem duas espécies de compensação de horas. Tem a compensação mensal de horas, que essa já tinha a possibilidade do acordo individual, e tem um acordo banco de horas, que é a compensação feita em até 6 meses, num período de até 6 meses. Eu posso usar, por exemplo, essa questão aí nas minhas férias, essas horas trabalhadas? Por exemplo, eu vou, não exatamente, eu tenho 30 dias de férias, mas, por exemplo, essas horas extras, eu posso colocar elas junto com as minhas férias, por exemplo, se eu fizer um acordo com a empresa ou não? Isso não tem nada a ver com as férias exatamente. Exato, é bem isso que você concluiu no final. Não tem, são institutos diferentes, férias e horas extras. Então, na verdade, são coisas que são separadas. Mas eu não posso, por exemplo, um exemplo, eu tirei hora extra aí durante um mês que deu uma semana, ou um dia, 2 dias. Se eu fizer um acordo com a empresa, eu posso colocar ele nas minhas férias? Por exemplo, isso é legal ou não? Não, essa possibilidade de inserir nas férias, isso não é possível. O que é possível é uma compensação no período de atividade do empregado. No caso, ele trabalha um dia da semana até às 20 horas e no outro dia ele trabalha até às 15 ou às 16 horas. Certo, então tem que ser tudo no decorrer ali do trabalho, até 6 meses, o senhor disse antes? Essa compensação por banco de horas, que é uma espécie que nós temos, ela tem que ser feita em até 6 meses. Se não for feita dentro desse período de 6 meses, a empresa vai estar obrigada a pagar horas extras, dessas horas que não foram compensadas. Então o funcionário tem que ter esse cuidado também, se vai fazendo as horas extras ali, vai acumulando, mas então passou os 6 meses, ela tem um prazo de validade também, essa compensação, que é o que o senhor acabou de explicar, então ele tem uma validade, então durante 6 meses, passou os 6 meses, o empregador é obrigado a pagar essas horas extras que não foram compensadas. Esse é um cuidado que as empresas devem ter, né? Porque se nesse período de 6 meses as horas excedentes, as horas extraordinárias não foram compensadas, a empresa ela vai estar obrigada a pagar essas horas como horas extras. Então as empresas têm que ficar atentas. Tá vendo? Aí as informações não são só para os empregados, também para o empregador, ele tem que ter muito cuidado, principalmente na questão de horas extras, que é uma coisa bem complexa para as empresas, né? Com certeza. E isso é uma das maiores incidências de ação trabalhista, as horas extras.